peço a gentileza que vós, todos nós, abramos nossas Bíblias no capítulo 2 do profeta Malaquias, versículo 4, 5, 6 e 7. Malaquias, capítulo 2, versículos de 4 a 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ou então diga agora eu vou para o céu. Quem não encontrou diz eu estou indo também. Glória a Deus. Enfatizando aqui a mensagem do profeta, versículo 4 a 7. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhes dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. E amém. Na última vez que nós passamos pelo profeta Malaquias, nós chegamos ao seu último versículo. Naturalmente, entendo que os irmãos estejam perguntando por que estamos de volta a esse profeta. Passamos 3 semanas de intervalos para uma visita fora de Brasília, no estado do Nordeste, onde temos ali as nossas igrejas, no Piauí, na Paraíba, visitando aqueles irmãos e acompanhando o crescimento daquele povo tão simples, tão humilde, mas cheio de fervor espiritual e ricos na presença de Deus. Foi proveitosa a nossa passagem por lá, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Semana passada nós estávamos com as crianças, momento também muito aprazível de ver as crianças crescendo, produzindo, enriquecendo as nossas vidas, edificando as nossas almas, porque são também instrumentos de Deus, Senhor. Mas, apesar de já termos escolhido o próximo livro para a nossa reflexão em série, eu achei que nós deveríamos tomar de novo Malaquias para trazer à memória, porque ainda que os livros estejam distantes um do outro, um do Antigo, outro no Novo Testamento, mas eles vão se assimilar profundamente na questão moral e ética. Naturalmente, o Espírito Santo pretende continuar entregando a sua mensagem à igreja, com a seguinte observação: esta é a mensagem que veio da parte de Deus para as nossas vidas. Não veio da parte do pastor Natanael. Não veio de uma ideia projetada dentro de uma reunião qualquer. Mas o Espírito de Deus que faz dos seus instrumentos mensageiros da sua mensagem, da sua palavra. Por isso, eu achei por bem hoje trazer uma reflexão que engloba todo o livro do profeta Malaquias, que nós poderíamos chamar de os desafios do profeta Malaquias para a igreja de hoje. Mas eu preferi intitular da seguinte forma: vamos levar Deus a sério. Vamos levar Deus a sério. Porque esta é a mensagem que prevaleceu durante todo o contexto do livro. E nós vamos seguir hoje com os tópicos mais ou menos que nós passamos, mas com a aplicação direta ao nosso desafio para hoje. O primeiro deles vai ser: eu preciso corresponder ao amor de Deus. Ele diz que me ama. Mas e eu? Eu amo? Eu correspondo a esse amor? Eu faço por onde mostrar isso? Segundo, nós vamos ver que Deus também, nós podemos levar Deus a sério, liderando com temor e ensinando com seriedade. Isso, é claro, o profeta Malaquias não fez acepção de pessoas.
ele foi direto e falou a todas as camadas da sociedade, falou aos grandes, aos pequenos, aos sacerdotes e a todos aqueles que estão envolvidos, direta ou indiretamente, com o reino de Deus, com o culto ao Senhor. Mas tem um outro desafio, e esse desafio não deixa de ser um dos maiores da nossa atual conjuntura. O desafio de manter a família nos padrões estabelecidos por Deus. Porque Deus instituiu a família para ser o seu instrumento de propagação da sua mensagem, de exemplo, de estrutura e de fortalecimento das nossas vidas. E nós precisamos então manter o padrão que Deus estabeleceu. É um desafio do profeta. Não é apenas o conhecimento, não é apenas tomar informação, não é apenas ouvir o que o profeta disse lá para o contexto anterior. Malaquias hoje está aqui no culto da DGO. É como se toda a sua mensagem fosse dizendo assim: eu vou desafiar a igreja da DGO, aqui no Gama Oeste, que precisam corresponder ao amor de Deus, liderar com temor e seriedade, com sinceridade de coração e manter os padrões de Deus para a família cristã. E ainda mais, adorar a Deus com mais alguma coisa além de palavras. Foi esse o tema de Malaquias, quando a maioria das pessoas só conhece Malaquias 3:10, que é o dízimo. Mas Malaquias, não, como vocês viram, não tem esse tema como exclusividade. O tema é o culto, é a adoração sincera, mas dentro desse culto também está alguma coisa que vai além de palavras. Levantar as mãos e tremer os braços e rodopiar e bater palmas não é o suficiente para Deus. Deus quer atitude, Deus quer compromisso, Deus quer ação, Deus quer obras, Deus quer responsabilidade. E atuar num culto sem esta prerrogativa significa simplesmente levar no banho-maria. A quinta coisa, ainda nós vamos ver mais uma coisa, que Deus faz distinção. Nós precisamos saber disso. Deus conhece a cada um de nós, sabe quem é você, quem sou eu, sabe quem é cada um de nós. E Ele faz sim distinção entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Nós vamos concluir esse argumento de hoje dizendo que uma das maiores mensagens que precisa ser lembrada no coração de toda a igreja é que o Senhor Jesus prometeu voltar e nós estamos esperando por Ele. Queridos irmãos, eu quero chamar a atenção de uma coisa. Corresponder ao amor de Deus significa, com certeza, não ficar na indiferença. Então deixa eu lembrar para você uma coisa. Que você não foi resgatado. De vez em quando a gente vê os salmos, e os salmos nos trazem mensagens tão: olha, o Senhor me arrancou de um charco de lodo, de um tremedal terrível, e colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitas pessoas estão vendo isso, estão aplaudindo, glorificando e exaltando o Senhor por causa disso. Mas Deus não fez tudo isso por mim, para que eu ficasse na inércia, para que eu fosse inativo, para que eu fosse apenas uma pessoa sem compromisso com Ele, que não testemunhasse, que não vivesse o seu exemplo, que não falasse da sua palavra, e que sequer se procedesse como um verdadeiro cristão nos ambientes sociais onde eu frequento. Na minha sociedade, no meu trabalho, na minha vizinhança, na escola que eu estudo, os jovens que estão na faculdade, universitários, perdem grandes oportunidades. Eu estava lá na Paraíba um dia desse, e o nosso pastor, que dirige uma igreja lá no interior da Paraíba, e não tinha ainda a formação de ensino médio, então ele foi fazer um curso de ensino médio. E aproveitou esse momento e foi frequentando a aula e assiduamente se comprometendo, e estudando e dando exemplo e conversando com os professores, com os alunos, e todo mundo sabia, é o pastor. Daqui a pouco começaram a dizer: é um privilégio o pastor estar aqui, é uma honra o pastor estar aqui, porque o pastor é uma pessoa, um exemplo para nós, está aqui já depois de adulto, estudando, crescendo, melhorando as suas responsabilidades com Deus. Mas chegou um ponto que alguns professores dizem assim: hoje, antes da aula, o pastor vai ter meia hora de palavra para todos nós. Sabe o que significa isso? Significa que nós temos que dar exemplo, e nós temos que dar testemunho, não somente com as nossas palavras, mas com as nossas vidas, porque Ele não arrancou esse testemunho fazendo zoada, nem fazendo propaganda. Ele arrancou esse testemunho dando exemplo de vida, a ponto de ser observado como alguém que poderia representar algo mais do que apenas um aluno de ensino médio.
É preciso amar o nosso Deus. Ele nos amou, Ele deu a vida por nós, Ele sacrificou o seu Filho a nosso favor, e nós sequer o correspondemos. Nós preferimos ficar na inércia. São tantos e tantos milhões de cristãos inativos que simplesmente vão para a igreja, só a ida e volta, assistem um culto de domingo, não dão testemunho, não fazem nada, não louvam a Deus, não se envolvem com o ensino, não visitam ninguém, não entregam uma mensagem para ninguém, não entregam um folheto para ninguém, sequer contribui para o reino de Deus, para ajudar a sustentar o missionário lá fora. Está na inércia, mas ele diz: eu amo a Deus porque o Senhor me amou. Nós pregamos o amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós, mas nós não correspondemos ao seu amor. E esse é o desafio de hoje. Deus nos amou. Disse naquele contexto: eu te amei, Jacó. E você sabe, já disse isso, por que Deus o chamou de Jacó? Porque voltou às velhas práticas do velho Jacó, a ser enrolão, a ser cambalacheiro, a ser aquele sujeito que trapaceia sobre os outros. E mesmo assim Deus diz assim: mas eu te amei, filhos de Jacó. Mas Deus não, com certeza não falou nada disso sem que esperasse que o seu amor fosse correspondido. Eu amo a Deus. Ninguém quer amar sem ser correspondido. E Deus não seria a única pessoa no mundo que vai amar sem ser correspondido. É claro que Ele ama, porque o amor de Deus não está condicionado a isso. Mas é muito bom quando nós correspondemos ao seu amor. É preciso fazer algo em sua gratidão. O Senhor me amou. E eu vou lembrar uma coisa que vai te ajudar muito, porque hoje são 5 tópicos, nós não vamos ficar muito tempo aqui a noite toda falando uma coisa até as 9 da noite, não. Mas eu vou te dizer o que foi que Jesus disse que você pode fazer para pagar o seu amor. Eu vou dizer o que Deus disse, porque Deus amou e deu seu Filho. Seu Filho veio aqui e nos amou. E quando ele saiu daqui, ele falou assim: olha, eu vou deixar para vocês, eu posso chamar isso de fatura? Eu posso dizer: você quer corresponder ao amor de Deus? Você quer ser realmente valoroso e quer fazer alguma coisa para pagar o amor que Deus deu por você? Então eu acho que Jesus, eu posso parafrasear nesse aspecto e dizer assim: Jesus então vai entregar uma fatura vinda direto do céu para você. Já que você tem certeza e convicção de que eu o amei, então eu quero só uma coisa para vocês pagarem: ame esse seu irmão do jeito que eu amei você. É só isso que Ele quer. Será que é tão difícil assim? Amar os nossos irmãos? Bom, mas tem outro desafio. O desafio que Deus colocou exatamente, diretamente para a liderança. Dizendo, para essa liderança, vocês devem se lembrar que o capítulo 2 começa com um dos maiores oráculos de Malaquias, que nós dividimos em 2 partes exatamente por causa disso. Um deles estava relacionado ao culto, ao sacrifício, que diz respeito exatamente à forma como nós adoramos a Deus, e o sacerdote é o que lidera isto, é ele que conduz todas essas coisas. E o segundo aspecto estava relacionado ao ensino, aquilo que é praticado. Por isso nós lemos o texto de hoje, onde ele diz assim: olha, é responsabilidade do sacerdote fazer com que as pessoas compreendam a verdade. E é o direito de todas as pessoas que querem saber alguma coisa, procurar essa instrução da boca do sacerdote, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas os contemporâneos de Malaquias havia negligenciado exatamente isso. Eles não levaram o culto a sério. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o desafio de Malaquias hoje é: vamos levar Deus a sério. Vamos fazer cultos com responsabilidade. Vamos fazer culto com pontualidade. Vamos fazer culto que engrandeça realmente ao nosso Deus. Vamos fazer culto quando nós nos esmeramos para dar o melhor de nós. Se for para ensinar, vamos ensinar com capricho. Se for para cantar, vamos cantar com devoção e com responsabilidade. Se for para fazer algum evangelismo fora qualquer outra coisa, se for para orar de joelhos, que vamos fazer isso com temor e com buscar a Deus de verdade. Não vamos fazer um culto apático, um culto sem compromisso com a divindade a quem nós adoramos. Os cultos hoje estão banalizados. Vocês devem andar mais do que eu por aí em alguns lugares e sabem que os cultos estão banalizados.
O ensino está banalizado. É absurdo, parece assim, até uma asneira dizer isso, mas o tanto de banalidade e de asneiras que são ditas nos diversos púlpitos das igrejas, em todas as denominações, inclusive a nossa. Se vende produto, se faz propaganda de políticos, se faz ovação a não sei mais o que, se faz divulgações estupendas e estupefatas, desgastantes, e se diz e lasca-se aí pela madrugada, pelo dia, à noite, até quando tempo quiser, e não tem um compromisso com a única coisa que importa para o povo de Deus, que é a sua palavra. Palavra que transforma a vida, palavra que conforta, palavra que edifica espiritualmente, palavra que muda a atitude das pessoas, palavra que traz restauração de vida à família, ao homem, à mulher, à criança, ao jovem e a todos aqueles que estão ouvidos à voz de Deus. Nós ignoramos estas coisas, mas é um desafio para nós hoje. Eu desafio então os nossos irmãos, porque já desafiei a mim mesmo, porque estou confrontado e tão impactado quanto todos vocês. Mas os nossos líderes, obreiros, companheiros, auxiliares, pessoas que estão envolvidos com a palavra, professores de escola dominical, não vamos fazer isso de maneira banal, não vamos fazer isso de maneira fútil, não vamos fazer com responsabilidade. Seja lá que tamanho for o curso que você dá, qual é a revista que você vai usar, faça isso com esmero, porque você pertence a uma categoria de homens de Deus chamados para reativar a vida espiritual da nação. Você foi chamado por Deus, pense nisso. E eu vou dizer uma coisa, só o fato de você estar aqui nessa noite, do maior até o menor, do homem até a mulher, para tomar conhecimento do que Deus estabeleceu para o seu povo. Só o fato de você estar aqui nessa noite se informando daquilo que Deus espera de cada homem, de cada mulher, já faz de você responsável pela vida do teu irmão que está do teu lado. Já faz de você responsável pelo seu colega de trabalho. Já faz de você um homem responsável pelos seus vizinhos, pelos seus amigos e por todas aquelas pessoas que cruzam o caminho junto com você. Nós não precisamos, é claro, vamos fazer missões transculturais enquanto vida tivermos, mas nós podemos também evangelizar nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e a todos aqueles que passarem à nossa frente, porque nós temos posse daquilo que é mais rico do que todos os tesouros. A pessoa de Cristo, a palavra de Deus. Porque se naquele contexto de Malaquias havia uma classe sacerdotal para que ele se dirigiu, então no contexto de hoje, todos vós sois sacerdócio real. Ele precisa assumir a postura de sacerdote para entregar a mensagem de Deus. Queridos irmãos, há um outro grande desafio: manter a família no padrão que Deus estabeleceu. No texto de Malaquias, duas coisas foram fomentadas, foram trazidas à tona pela voz do profeta. Um deles é que Deus não aprova, não aceita o casamento misto. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, na segunda carta, ele disse: olha, não tente fazer nenhuma junção com o ímpio e o justo. E você já viu que Malaquias diz que os dois são diferenciados diante de Deus. Mas tentar fazer um casamento do ímpio com o justo é tentar colocar Deus e o diabo na mesma mesa. É como tentar acender a lâmpada e continuar escuro. É como fazer uma associação com os filhos de Deus e o filho de Belial. Não existe a possibilidade de dar certo. Os transtornos serão muito maiores, ou os dois serão convertidos em Cristo, ou então os dois serão desviados. Ou os dois andarão com o Senhor, ou então andarão contra o Senhor, porque dois não andarão juntos se não estiverem de acordo, disse o profeta Amós.
Então a palavra de Deus é o seguinte: eu não quero, e é preciso que a nossa juventude escute isso, é preciso que as moças assembleanas escutem isso, é preciso que os jovens escutem isso, e não me pergunte se é da vontade de Deus o seu namoro, e não me pergunte se aquele rapaz ou aquela moça está no plano de Deus para a sua vida, porque nós vamos olhar para a Escritura, e se estiver no julgo desigual, eu vou dizer: não é. E numa segunda expressão, então, o profeta trouxe uma outra coisa. E a palavra dele nesse dia veio tão assim ousada. Ele disse: Deus odeia. Você sabe o que é odiar? Deus odeia o divórcio. O divórcio acontece na nossa sociedade mais do que tudo. Com 54% dentro do Distrito Federal. 54, alguma coisa por cento só dentro do Distrito Federal de pessoas que são casadas e divorciadas. Nosso Distrito Federal é o campeão do mundo, e o Brasil já está num dos rankings lá de cima da cúpula. Parece que virou uma moda. Era uma moda que estava só no mundo, era uma moda que só atingia a sociedade lá fora, mas é uma moda também que emplacou dentro do contexto do cristianismo e invadiu a vida de cristãos. Porque com certeza cristãos deixaram de observar os padrões da Escritura Sagrada e valorizar mais a si mesmos, seus próprios interesses, esquecendo-se dos princípios estabelecidos por Deus na Escritura. Você me pergunta: e Deus vai perdoar? Vai perdoar. Mas Ele está dizendo: eu odeio isso. Eu não quero que isso aconteça. O padrão de Deus para a sociedade familiar, o padrão de Deus para a família cristã, é de pessoas casadas dentro do contexto do Evangelho. São pessoas, vamos dizer, todos filhos de Deus, todos nascidos de novo, todos com experiência com Deus, todos cheios do Espírito Santo e todos prontos para servir o Senhor. O contexto de Deus e o plano de Deus para a família é uma família ficar juntos até que a morte os separe. Marido e mulher viverem juntos até que a morte os separe. Aconteça o que acontecer, sofra o que sofrer, passe pelo que passar. Deus não aprovou o divórcio e também não aprovou a violência. Agora vamos puxar aqui, porque Malaquias usou a palavra violência por uma razão muito específica. Porque algumas pessoas não são divorciadas, mas são violentos com o seu cônjuge. E é obviamente claro que ninguém suporta viver debaixo da violência. Parece que o texto está ecoando dizendo assim: se Deus odeia o divórcio, Ele odeia a violência, porque a violência também é a causa do divórcio. Além da prostituição, além do adultério, além de toda a infidelidade, a violência é uma coisa que tem avassalado, destruído as vidas conjugais que deveriam estar a vida inteira nos caminhos do Senhor, mas não ficam. Porque ou são violentos, ou são indiferentes, ou são agressivos verbalmente, e outros são agressivos fisicamente. Tanto do lado masculino, quanto do lado feminino. É claro que as mulheres são mais fracas, mais frágeis, levam desvantagem nessa briga física, mas violência existe de ambos os lados. O que foi que Deus quis dizer para nós então? Quando nós começamos o contexto de Malaquias, nós falamos assim: irmãos, nós estamos falando sobre o culto. A principal mensagem de Malaquias é dizendo: vamos cultuar o nosso Deus, com responsabilidade e com temor. Vamos melhorar o padrão de culto que nós precisamos. Mas quando nós começamos a mexer no padrão de culto, o Deus nosso todo-poderoso Senhor nas nossas vidas disse: olha, para melhorar o padrão de culto, você tem que corresponder ao meu amor. Eu amei você e você não me amou. Para melhorar o padrão de culto, então você tem que levar uma liderança séria e conduzir o povo de maneira responsável e comprometida com o reino. Para melhorar o padrão de culto, o ensino tem que ser verdadeiro, sincero, correto e cheio do temor de Deus, com autoridade espiritual. Para melhorar o padrão de culto, eu preciso ver homens e mulheres, a família de Deus, marido, mulher e filhos. Como disse o Moisés no dia que desafiou a Faraó: levaremos nossos homens, nossas mulheres, nossas crianças, nosso gado e tudo que temos, e não deixaremos para você nenhuma unha. Esse é um desafio do cristianismo de hoje. Seja salvo com a sua família. Ouça o capítulo 16 e 31 de Atos: será salvo tu e a tua casa, teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu esposo. Todos aqueles, se não foram ainda, clamem por eles, orem por eles, busquem a Deus por eles e dê um testemunho correto para eles, porque Deus tem compromisso com isto.
Mas, como eu disse, os desafios não param por aí. Ele desafiou uma parte mais sensível do nosso corpo. O bolso. Porque algumas pessoas acham que pode servir a Deus só de palavras. Palavras, por mais sinceras que sejam e por mais sensíveis que sejam, não compram a estrutura que vocês têm aqui nessa noite, por exemplo, para esse culto. Essa estrutura que tem aqui foi comprada com dinheiro. Dinheiro de alguém que foi fiel e ajudou a pagar. Se você desfruta dessa estrutura e está aqui há vários anos e nunca foi um comprometido com o reino de Deus e nunca serviu e nunca deu nenhuma oferta, nenhuma coisa, e você está dizendo simplesmente uma coisa: eu sou um parasita e vivo às custas dos outros. Eu estou aqui usufruindo do que os outros pagam. Porque quando você desce naquele banheiro que dá descarga, que aperta a torneira lá automática, tudo isso custa dinheiro. Quando acende essa lâmpada, liga esses aparelhos eletrônicos, esses microfones, quando você se senta numa dessas cadeiras, tudo isso custa dinheiro. E quando Deus disse: eu quero que haja fartura na minha casa. Quando você vem aqui no dia 31 de dezembro e come lombo de bacalhau e pernil assado e bebe refrigerante, e passa uma festa maravilhosa com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu amigo, com seu vizinho, com a sua prima, com toda a sua família, isso custa dinheiro. E Deus disse: tragam todos os dízimos e ofertas para que haja fartura na minha casa. Nessa igreja, todo domingo, todo segundo sábado que vem é almoço aqui. Os obreiros vêm de todas as congregações, de longe, de tudo quanto é lugar. Eles chegam aqui, eles almoçam aqui. Se chegar cedo, toma café. Se chegar no horário do almoço, almoça. E quando sai embora, ainda vai, às vezes ainda janta, ou lanche, ou faz aqui alguma coisa. Porque na casa de Deus é um lugar de fartura. E Deus disse: eu vou dar fartura na minha casa, eu vou dar fartura na tua casa quando você der na minha. O desafio de Deus é o seguinte: corresponda ao seu amor. Ele dá a você, mas você também tem que ser fiel. Só levantar as mãos e estremecer, só ficar batendo palmas e dizer: eu te amo, Jesus, não é suficiente. Deus quer também a sua atitude. E o desafio do profeta é o seguinte: vamos prestar um culto que, como sempre foi prestado em toda a história do contexto do povo de Deus. Nunca ninguém, lá no Antigo Testamento, nunca ninguém se apresentou diante de Deus com as mãos vazias. Vou à casa do Senhor, vou levar a minha oferta. Essas coisas estão tão mudadas que hoje, quando a gente convida uma pessoa para vir no culto, para pregar, para cantar, ele pergunta: de quanto é a oferta que vocês vão me dar? Eu digo: não mudou a coisa, né? Antigamente o cara tinha que levar a oferta, agora ele quer receber a oferta. Mudou tudo. Devemos servir a Deus, sim, com os nossos bens. Principalmente pelo simples fato de tudo que você tem, foi Ele que te deu. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Se você tem saúde para trabalhar, foi Ele que te deu. Se você tem carro, foi Ele que te deu. Se você tem um emprego, foi Ele que te deu. Se você tem um salário, foi Ele que te deu. Se você tem uma casa, foi Ele que te deu. Se você tem uma esposa, foi Ele que te deu. Se você tem um marido, foi Ele que te deu. Se você tem filhos, foi Ele que te deu. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Nada é teu, os dons são dele, a graça é dele, o poder é dele, a ação é dele, é tudo dele. E eu só tenho que fazer uma coisa: adorar a Ele, prestar culto a Ele e servir a Ele com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho e tudo que é em mim. Queira lá xararabacana lamás. E aí você pergunta para mim, porque está dentro do contexto de Malaquias esse desafio. Olha, eu estou servindo a Deus, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta no Adotar, ajudo a sustentar o Kleber lá na Turquia. Eu estou contribuindo para o reino de Deus, mas eu não sei porque o Senhor não fez chover ainda na minha casa um pacote de dinheiro. Eu não sei porque o Senhor não abençoou assim rica e poderosamente, como eu sempre espero, né? E a razão talvez seja muito fácil de explicar. Enquanto você estiver pensando,
que isto é um negócio com Deus, não funciona. Só funciona se for de coração largado e aberto. É quando você menos espera. É quando tudo acontece, quando tudo flui. Mas ele quis dizer uma coisa, e Asaf entrou num conflito naquele Salmo 73. Os contemporâneos de Malaquias também passavam por isso. E se perguntavam, por que o ímpio prospera? Porque Deus, na sua misericórdia, faz chover na terra do ímpio e na terra do justo. Porque esse sol tão abençoado que traz vida, cai sobre toda a terra e atinge toda a camada da sociedade. Independente de quem seja. Porque esse Deus é tão precioso e não faz acepção de pessoas. E abençoa todos. Mas ele diz assim, só que vocês precisam saber de uma coisa. Eu faço sim diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque Asaf não tinha nenhuma compreensão até o dia que o Senhor o tomou pela mão. E Asaf diz assim, mas um dia eu entrei dentro do santuário de Deus. Aleluia. E aí Deus me mostrou o fim do ímpio. Olha, o ímpio não tem futuro, o ímpio não tem valor. Ele é como a relva, ele é como a erva verde. Ele está aqui hoje, amanhã ele está morto. Você não sabe mais da história dele. Procura a história dos grandes, dos corruptos que estiveram no nosso país. E aos que estão ainda nesse presente contexto. Daqui a pouco ninguém conta mais a história deles, ninguém se lembra dele. Mas o justo cresce como uma palmeira. O justo atende e cresce até o sol da justiça. Ele alcança a graça e a misericórdia de Deus, porque ele é assistido por Deus. E a sua vida não se limita a essa terra. Ele tem a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que Paulo falou assim, se a nossa vida se resumisse apenas às coisas dessa terra, nós seríamos os mais miseráveis entre os homens. Mas as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não desceram ao coração do homem, ao entendimento do homem, foram as coisas que Deus escolheu para aqueles que o amam. Deus escolheu coisas boas para você. Deus não te escolheu a infelicidade. Deus não te escolheu a derrota. Não, Deus fez e faz de você muito mais do que vencedor. Por isso ele diz, ele conhece tudo sobre você e ele faz diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. O livro de Deuteronômio tem uma história sobre isso, capítulo 28. Anda comigo. Segue os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, sem se desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. E eu serei contigo por todos os lugares onde você colocar a planta do pé. E aí então, se você for para o campo, eu abençoo o campo. Se você plantar, eu abençoo a plantação. Se você tiver uma amassadeira, eu abençoo a amassadeira. Se você criar gado, eu abençoo o gado. Se o gado parir, eu abençoo a cria do gado. Mas eu estou contigo em todo o tempo. Você vai emprestar para muito e não vai pedir emprestado. Você vai estar sempre em cima e nunca embaixo. Será sempre a cabeça e nunca a cauda. Porque eu sou contigo. Mas esse mesmo Deus estendeu a sua palavra ao povo de Israel naquele dia. Preste atenção, filhos de Israel. Esta palavra é a bênção para as suas vidas, mas é também a maldição. Se não andarem conforme a minha palavra, se não seguirem os meus estatutos, se não andarem pelos meus juízos, se não forem de acordo com as minhas instruções, então eu transformo todas essas bênçãos em maldição. E tudo que você disse, e tudo que você ouviu eu dizer que daria, eu darei o contrário. Agora eu vou lembrar você. Todas as promessas de Deus têm um "se" na frente. Se vós estiveres em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Ai, você só sabe da última parte. O Senhor prometeu que eu podia pedir tudo e seria feito. Por que não é feito? Aí Deus lembra, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. E vocês são os ramos. Quem quiser dar fruto, cola em mim. Viva em mim. Ande comigo. Sirva a mim. Porque sem mim, você não pode nada. Será que dá para entender que Deus está dizendo exatamente que Ele faz diferença entre aquele que é dele e aquele que não é dele? Ele faz diferença entre aquele que está em Cristo e aquele que não está em Cristo, entre aquele que está na presença de Deus e aquele que não está na presença de Deus, entre aquele que é fiel e aquele que é justo, entre aquele que é santo e aquele que é profano. Deus faz diferença sim. E o grande desafio de Malaquias é esse hoje: vivermos a nossa vida dignas de cristãos verdadeiros. Vivermos a nossa vida cristã levando Deus a sério. Porque Deus não se zomba e não se deixa zombar. Ele é fiel, mas requer de nós a sua fidelidade para com todos. Porque a última mensagem do profeta Malaquias foi a mensagem messiânica. E a mensagem messiânica é a esperança para toda a humanidade. E se um dia alguém falou assim: faltaram as minhas forças, perdi a minha fé, desestimularam-se os meus anseios, e eu estou desfigurado e desprotegido. Mas aí ele diz assim: mas aí vem o Senhor Jesus, o Emanuel, o Deus em nosso meio, um Deus que deu a vida por nós, que ama cada um de nós, e que veio para trazer restauração às nossas vidas. E no dia que alguém tentou fazer alguma coisa violenta perto dele, ele disse: o Filho do Homem não veio matar, nem destruir, mas veio buscar e salvar o que assim havia perdido. E no dia que alguém disse assim: mas o diabo é enfurecido e ele está trabalhando e destruindo vidas, mas ele diz: mas o Filho do Homem veio também para desfazer, desmantelar as obras do diabo. Ele não tem poder sobre nós. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos seus servos, nós somos dele, nós pertencemos a ele, e nós temos uma promessa da parte dele: ele voltará para buscar o seu povo. Escute uma coisa: ele não disse o dia nem a hora, mas pode ser esta noite. Ele prometeu que virá, e nós estamos esperando até hoje, porque a sua vinda trará outra nova grande maravilha para todos aqueles que andam na sua presença. Porque nós subiremos ao seu encontro, nós moraremos com ele e estaremos para sempre com o Senhor. Aí então, desse modo, nós encerramos então a mensagem de Malaquias, esse mensageiro do Senhor, que é o próprio significado do seu nome. E eu quero convidar você nessa noite, você que não é crente, você que não serve a Deus, você que serviu e deixou de servir, você que se desviou dele, para você voltar para ele nessa noite, para você entregar sua vida para ele nessa noite e se tornar um verdadeiro discípulo a seu reino. Você pode fazer isso simplesmente com um gesto da sua mão levantada, junto comigo nesse momento. A primeira pessoa que deseja entregar sua vida a Cristo, levante a sua mão no lugar onde você está, junto comigo. E nós vamos orar juntos. Seu nome será escrito no livro da vida. Deus abençoe o nosso irmão que está ali com a mão levantada. Eu peço que o irmão que está do lado o ajude. Eu quero que a igreja fique em pé nesse momento. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo esse povo e com todo o povo de Deus sobre a terra, desde agora e para todo sempre. Que todos digam amém.
A paz do Senhor para todos os irmãos. Graças a Deus.